conquistou o meu coração. Salvai almas, salvai almas, as almas clamando, por favor atenda o pedido meu. Quero neste dia ver a alegria no rosto de Deus. A Rádio e TV Auxiliadora apresenta o programa Salvai Almas com Cláudio Eckert, confidente de Nossa Senhora. Apoio Movimento Salvai Almas. Realização Rádio e TV Auxiliadora. É o amor chegando, coração pulsando e o povo a rezar. É Jesus sorrindo, coração se abrindo e o mundo a cantar. Salvai almas, chegou de mansinho. Caríssimos irmãozinhos de Jesus, amigos do movimento Salvai Almas, a paz de Jesus, o amor de Maria e a força do Espírito Santo. Amém. Quero iniciar este programa com a oração da entrega total ao Pai, que se encontra no livrinho de orações do movimento Salvai Almas, é o número 22. Pai, queremos vos entregar neste momento a nossa vida. Queremos que façais de nós instrumentos de amor e de paz. Pai, protegei-nos sempre, para podermos caminhar as estradas de Jesus, seguindo os seus rastros de amor, seus rastros de paz e também os seus rastros de sangue. Aqui estamos, Pai, à vossa disposição, tomai-nos, somos vossos. Protegei toda a nossa casa, nossa família, protegei as famílias em todo o mundo. Protegei a todos nós do inimigo mortal que nos quer arrebatar. Pai, ajudai-nos para que tenhamos coragem de seguir Jesus. Queremos entregar a nossa vida nas vossas mãos. Sabemos que quereis transformar o mundo. Contai conosco, Pai. Queremos vos ajudar. Obrigado por nos ter escolhido, porque não somos nada. E mesmo assim nos escolheste. Não somos nada, não somos nada. Oxalá possamos fazer o nosso trabalho conforme pedis. Queremos ser vossos instrumentos, mas precisamos de mais coragem, de mais amor. Precisamos do vosso amor. Dai-nos o vosso amor. Obrigado, Pai. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, Maria, José, nós vos amamos. Salvai almas. Muitos de vocês já me conhecem. Eu sou o Cláudio Eckert, do movimento Salvai Almas. Sou casado, tenho 69 anos. Nós temos 15 filhos, aliás, 7 filhos, e consequentemente temos 7 noras e 7 genros, né? São 14 filhos, então 14 noras e genros. Temos 16 netos e temos já um bisnetinho. Nós somos 48 anos casados, vivemos uma felicidade muito boa, muito plena, e a esposa Norma tem sido sempre uma companheira do meu trabalho, do nosso trabalho no movimento Salvai Almas. Para começar o nosso programa, eu gostaria de colocar aqui em primeiro plano
uma certa polêmica que aconteceu com o nosso movimento, que aconteceu no ano 2006, quando naquela época foi veiculado na internet, através de alguns meios também de comunicação, um suposto decreto de excomunhão minha e do senhor Bento da Conceição, lá de Camboriú. Veiculou como se o arcebispo Dom Murilo tivesse nos excomungado. E as pessoas começaram a ligar para mim, porque eu não vi, eu não participei, não acompanhei, mas as pessoas ligavam para mim alertando que eu teria sido excomungado. Inclusive o Arnaldo, que é o nosso amigo também do Movimento Salvai Almas, nosso grande amigo, ele também me alertou. E quando ele me falou da excomunhão, eu logo falei para ele que eu não acreditava. Eu disse para ele, fique calmo, porque isso não é verdade. Primeiro porque, se fosse realmente verdade, o Dom Murilo teria primeiro conversado comigo, teria primeiro mandado para mim. Ele não teria passado a outros meios de comunicação sem primeiro comunicar comigo. Até porque eu e o Dom Murilo tínhamos uma ligação bem estreita de comunicação, de amizade e tudo. Mas veiculou. Então eu disse para o Arnaldo, vamos ficar calmo, deixa comigo, deixa que eu resolvo isso e vou conversar então com o Dom Murilo. De fato, depois conversei. E aqui eu quero ler para vocês aqui este decreto que então me excomungava. Diz assim: Arquidiocese de Florianópolis, Cúria Metropolitana, Protocolo 083/05-L18. Decreto: Dom Murilo Sebastião Ramos Krieger, arcebispo de Florianópolis, aos sacerdotes, diáconos, religiosos e religiosas e aos fiéis leigos desta arquidiocese, a todos graça e paz da parte do Senhor. Tendo em vista que, dentro de sua diocese, o bispo pode aplicar a qualquer fiel católico a excomunhão late sententia cerimonial dos bispos de 14 de nove de 1984, número 112/1126, conforme inquirido indulgenciaram, norma dos indulgentes, número 11, parágrafo 2, ficam excomungados na Arquidiocese de Florianópolis o senhor Cláudio Eckert e o senhor Bento da Conceição, por publicarem, sem autorização deste arcebispado, livros heréticos que atentam contra a doutrina da Igreja. Ficam também excomungados todos os fiéis que, de alguma forma, lerem estas obras cheias de erro e perversão. Florianópolis, 20 de março de 2006, Dom Murilo Rafael Ramos Krieger, ou Dom Murilo Sebastião Ramos Krieger, arcebispo de Florianópolis, diácono José Neri de Souza, São Celer, irmã Agnes do Santo Prepúcio, SP, notaria. Esse decreto, então, passou pelos meios de comunicação, na internet, e aí fica claro, segundo a princípio as pessoas que leem, pode ficar claro também o bispo dizendo assim que está excomungando o Bento e eu, na Arquidiocese de Florianópolis. É bom frisar, excomungando na Arquidiocese de Florianópolis. Mas mesmo assim, como eu já falava antes, eu não acreditei e me reportei então ao Dom Murilo. Uma carta, logo em seguida, mandei uma carta para ele, dizendo assim: Excelência, Reverendíssima Dom Murilo, arcebispo metropolitano de Florianópolis, prezado Dom Murilo. Fiz um propósito de não me dirigir mais a Vossa Reverendíssima antes do Congresso Eucarístico, por perceber do quanto o senhor anda ocupado e envolvido por tantas atividades. E assim eu aguardaria um momento mais propício, quando pediria uma audiência que acho necessária, a fim de me orientar sobre os rumos do meu trabalho ou missão. Porém, uma circunstância fora de meus planos surgiu que me deixou preocupado, e por este motivo me reporto agora ao Senhor. Recebi
e muitas pessoas estão recebendo, através de e-mail, uma declaração atribuída ao Senhor, onde diz que estou sendo excomungado por Vossa Excelência, assim como todos os que participam do meu trabalho ou que leem os meus livros. Estou ciente de vossa orientação, que pede a não publicação dos livros, mas jamais recebi nenhuma ordem diferente e muito menos uma carta de excomunhão. Acho então que uma pessoa mal intencionada está usando o timbre da Arquidiocese de Florianópolis e usando o vosso nome indevidamente, criminosamente. E isso me deixa preocupado, pois pode esta pessoa ou as pessoas cometer ainda crimes maiores. Não sei como agir, mas prefiro acreditar que não estou sendo excomungado. Isto me traria grande tristeza, pois meu propósito é ser igreja e jamais combatê-la. E por isso mesmo, gostaria de uma audiência com o Senhor, quando achar conveniente, para que eu possa receber mais orientações de como devo proceder, para que eu possa contribuir com a Igreja de Jesus. Contudo, fico no aguardo de vosso pronunciamento e orientação de como devo agir sobre o fato agora exposto. Segue em anexo a tal declaração atribuída ao Senhor Arcebispo, ao chanceler e à notária. Com a vossa bênção, ao vosso dispor, Cláudio Eckert. Então, logo em seguida que eu percebi, eu vi, eu mandei então esta carta para o senhor arcebispo, o Dom Murilo. E Dom Murilo, logo em seguida, me deu a seguinte resposta. Dom Murilo, era uma sexta-feira, 31 de março de 2006, nota da Arquidiocese de Florianópolis. Orientação. Cláudio, acabo de ler seu e-mail e como estou de saída, só tenho condições de lhe dizer duas coisas. Primeiro, a primeira é uma pergunta. Onde estão as assinaturas neste decreto? Isso é o mínimo que posso perguntar. Segundo, segue anexa a este e-mail a nota que estou mandando para quem me consulta se tal decreto é verdadeiro. Não está assinada, mas o que lhe dá credibilidade é o meu e-mail. Dom Murilo, arcebispo de Florianópolis. De fato, Dom Murilo estava ainda envolvido com o Congresso Eucarístico, ele viajava e nesse dia ele estava de saída, por isso ele só colocou esses 3 pontinhos, essas 3 respostas aí, ou 2 respostas aí, e dizendo que mais tarde ele iria falar comigo novamente sobre o assunto. A gente percebe também a disponibilidade, ou então o trabalho bonito de Dom Murilo. Ele nunca deixou ninguém sem respostas, ele sempre procurou atender a gente em todos os momentos. A nota que ele então se refere, que ele mandou para todos os bispos e sacerdotes, é o seguinte: nota a respeito do texto Excomunhão em Massa, publicado no site A Palavra Viva de Deus, em 23 de março de 2006. Nota da Arquidiocese de Florianópolis. Não vai morar na minha casa quem comete fraudes. Quem diz mentiras não ficará na minha presença. É o Salmo 101. Dom Murilo Sebastião Ramos Krieger, arcebispo de Florianópolis, declara para os devidos fins que o decreto ao qual é atribuído o protocolo 0835L18, publicado como se fora da Arquidiocese de Florianópolis, no site A Palavra Viva de Deus, tendo como título geral Excomunhão em Massa, é falso e mentiroso. Florianópolis, 27 de março de 2006. Dom Murilo Sebastião Ramos Krieger, arcebispo de Florianópolis. Então, quando Dom Murilo soube desse decreto, desse suposto decreto, ele logo em seguida se reportou aos bispos, aos padres da diocese, e já colocou esta nota, dizendo que aquilo era falso e mentiroso. E
Então eu fiquei feliz e logo em seguida eu já falei também com o nosso pessoal, publiquei também. Até falei assim, oi amigos, Dom Murilo esclarece mais alguma coisa. O arcebispo tem vindo sempre ao nosso encontro e jamais nos deixou de enviar respostas a qualquer de nossas indagações. Devemos realmente agradecer a Deus por esse nosso esforçado arcebispo. Amém, um abração, Cláudio. Então, já no dia 1º de abril então, de 2006, Dom Murilo então coloca de novo essa nota para mim. Manda para mim também essa nota. Diz assim, Cláudio, fazendo observações complementares a meu e-mail de ontem, lembro o seguinte. Primeiro, o texto em questão, um decreto, não está assinado. Como alguém é capaz de dar crédito a ele? Segundo, o número do protocolo que está na parte de cima, protocolo 083 L18, deixa claro que é referente a 2005. Embaixo a data é 20 de março de 2006. Terceiro, a frase da excomunhão se apoia no Cerimonial dos Bispos, que é um livro, como o nome diz, que trata de cerimônias. O livro que trata da legislação eclesial chama-se Direito Canônico. Já o Inquiridio Judiciário trata, como o nome diz, das indulgências. Quarto, a cúria não tem notária. Realmente é um ato criminoso que precisa ser esclarecido. Criminoso é também quem divulga esse texto, obrada condenações a partir dele, sem procurar verificar a sua autenticidade. Em Cristo Jesus, Dom Murilo. Com este sinal do seu bispo, com essa carta dele, encerrava aqui a nossa preocupação e teríamos então neste momento, a certeza neste momento de que tudo não passou de fraudes, e como o senhor bispo diz aqui, de crime. Um crime que precisava ser punido e que realmente depois houve a punição à pessoa que divulgou isso aí. O que deixou a gente bastante preocupado até, porque muita gente acompanhava esse site. Aqui o bispo coloca qual é o site principal que divulgou, que foi a Palavra Viva de Deus, é o nome de um site que publicou. E esse site, a Palavra Viva de Deus, publicou o decreto e ainda já revidou o senhor arcebispo. Então ele condenou o senhor arcebispo por causa disso. Por isso o bispo diz aqui, criminoso também, ou mais criminoso ainda, é aquele que lê e não procura saber da verdade. Leram e não procuraram saber da verdade e já revidaram com outros ataques. Então, nós não fizemos isso. Nós simplesmente, quando eu soube desse fato, eu simplesmente pedi calma para todo mundo e eu, então, é que recorri ao senhor bispo pedindo explicações e pedindo realmente para saber realmente o que estava acontecendo. E o bispo, com toda a delicadeza, com toda a sua sabedoria, me colocou a par, então, da situação. Fiquei feliz também, porque, como ele diz, como esse suposto decreto, diz assim que ficariam excomungados, não só eu e o Bento, mas todas as pessoas que leram ou que liam, né? E eu ficava preocupado. Se eu um dia, e eu até falei isso, se um dia eu realmente for excomungado, e junto comigo, então as pessoas que leem os meus livros, os meus trabalhos, então eu vou deixar de cumprir a minha missão. Porque eu não quero que ninguém fique excomungado por causa de mim. Eu não quero que ninguém fique excomungado por causa da minha missão. Mas eu posso garantir para vocês que estão me ouvindo neste momento, que estão me vendo também, posso garantir para vocês, em cada cidade que a gente vai fazer cenáculos ou fazer ou cumprir outros eventos, a gente sempre se reporta ao pároco do local ou ao bispo do local. Eu tenho visitado vários bispos, tenho conversado com vários bispos e tenho documentos de vários bispos, cartas que eles me mandam também, das indagações. Isso fica para outros programas, a gente pode ir mostrando aos poucos esses documentos. E nenhum bispo, até hoje, nenhum deles emendou qualquer decreto
de expulsão ou de excomunhão. Nenhum deles. Conversamos, dialogamos, temos alguns assuntos que ainda precisam ser estudados e realmente eu fico feliz também que a igreja se interesse em estudar os assuntos, porque não pode, como pessoas acham que o bispo lendo já tem que excomungar, não é assim. Mas se ele estudar, se ele vai analisar, se ele vai propor também, ou conversar, ou dialogar com a gente, procurando orientar aquilo que pode ser correto, ou que deixa, a gente fica feliz. Eu não quero errar, não quero errar. Mas também não posso parar o trabalho, porque o trabalho veio do céu, não é meu. Eu posso me reportar aqui ao que São Pedro falou certa vez lá em Jerusalém, nas pregações dele, no Sinédrio, que queriam prendê-lo, que queriam proibir ele de falar, que eu queria que proibir os apóstolos de falarem. E ele dizia, vale mais obedecer a Deus do que aos homens. De qualquer maneira, eu tenho sempre me reportado aos seus bispos e peço sempre a todas as cidades onde tem Salva-almas de também conversarem com alguns padres. Nós temos certeza, muitos padres nos acompanham, mas temos também, sabendo que muitos também não nos acompanham e não querem nos acompanhar. Temos também bispos que nos acompanham, que sabem do nosso trabalho, nunca nos chamaram a atenção, nunca proibiram. Mas temos também aqueles que estão ainda estudando, ainda estão analisando. Nenhum deles ainda barrou a nossa passagem definitivamente. Nós estamos trabalhando, estamos lutando. Em todos os movimentos da igreja, movimentos famosos que já existem há muitos anos, como o movimento carismático também, ou o movimento focolare, ou tantos outros, todos eles passaram pelo crivo da igreja. E no começo a igreja não aceitava, e até muitos movimentos eram chamados também de heréticos, heresias, e assim por hereges, né? Mas depois, com o tempo, a igreja foi percebendo, foi vendo que realmente tinha coisas boas acontecendo ali, e aos poucos foram sendo aceitas. Da mesma forma, aparições, também no mundo inteiro. Nós sabemos que todas as aparições do mundo inteiro também passaram por crivo, também passaram por análise da igreja. E muitas duraram anos, muitos anos, até a igreja se pronunciar a favor, ou definitivamente a favor. Hoje nós temos ainda a história da própria Medjugorje, que a igreja até hoje não decretou nada oficial. Apenas está deixando livre e está analisando e está estudando. Então a igreja tem esse direito e nós achamos que ela está correta. Ela está correta, ela está agindo corretamente. Procurando, analisando, buscando para saber depois como agir. Ela nunca vai poder agir de repente, sem analisar. Teve um padre, agora há pouco tempo, não pouco tempo, talvez faz uns 6 anos atrás, ele dizia assim, se eu fosse bispo, eu decretava um interdito a este movimento. Quer dizer, eu acabava com este movimento através do interdito. Se eu fosse bispo, eu acabava com o movimento através do interdito. Hoje eu digo, Deus seja louvado. Ainda bem que esse padre não era bispo, porque ele iria cometer um erro muito grande. Hoje ele é um grande batalhador do movimento Salva-almas. Ele está dentro do movimento Salva-almas, ajudando e colaborando e levando para frente o nosso trabalho. Ele mesmo diz, graças a Deus que eu não era bispo na época. Agora, os bispos têm essa obrigação, e é isso que eu também faço um apelo agora. Eles têm a obrigação de analisar o que está acontecendo. Tem coisas boas acontecendo por aí. Tem coisas bonitas acontecendo por aí. É preciso investigar. Mas investigar mesmo. Não ir atrás da onda do que os outros dizem ou pensam. Porque cada um tem uma maneira de pensar, ou de agir, ou de falar, cada um do seu jeito. Então, eu peço assim aos senhores bispos e aos senhores padres, antes de tomar qualquer conclusão, venha conversar com a gente, ou então venha ver de perto o que nós realmente estamos fazendo. Qual é o nosso trabalho? Qual é a nossa preocupação? Eu tenho dito, e aqui muita gente já escutou eu falar isso,
Eu tenho dito, o Salva-Almas, o movimento Salva-Almas é uma seta que aponta para a igreja, uma seta que aponta para a igreja. E a seta, a igreja é uma seta que aponta para o céu. Esse é o meu pensamento, sabe? A gente ensina as pessoas a rezar. Nosso movimento é um movimento de oração. A gente ensina as pessoas a rezar, a gente leva pessoas a rezar. Nos cenáculos, nos eventos, nos retiros, pelos cemitérios, a gente leva as pessoas a rezar. E a gente fala sobre a necessidade da oração. Mas a gente diz, a igreja é que salva. A igreja que é o caminho para o céu. É na igreja que nós encontramos os sacramentos. É lá que nós temos o caminho do céu. Então nós procuramos levar as pessoas para este caminho. E hoje, Deus seja louvado por isso, hoje nós temos em muitas paróquias, pelo Brasil afora, e até fora do Brasil, ainda ontem recebemos uma carta de um padre lá da Áustria, muitos padres por aí afora, muitos leigos por aí afora, hoje estão engajados na igreja, como ministros de Eucaristia, como catequistas, diáconos e até padres. Estão engajados na igreja por causa do movimento Salva-Almas. Ou então, não por causa, talvez não, mas dentro do movimento eles encontraram um caminho que levaram à igreja. Nós temos muitos diáconos, muitos ministros e muitos catequistas que passaram primeiro pelo Salva-Almas. Temos muitos seminaristas que hoje estão nos seminários, passaram primeiro pelo movimento Salva-Almas, se encontraram aqui. Temos no mínimo dois padres, já eram adultos, queriam ser padres, mas não encontravam apoio da igreja por causa dos pensamentos deles. Esses dois padres, esses dois jovens passaram pelo movimento Salva-Almas e hoje eles são padres. Um está na Canção Nova, hoje em São Paulo, e o outro está em Goiás. São dois padres. Os dois padres eram jovens que queriam ser padres, mas não encontravam o caminho. Encontraram no Salva-Almas. Tem outros que são seminaristas e estão também caminhando lá. Então, e outros padres que depois de sacerdotes também se encontraram. E alguns padres até chegam a dizer para nós, hoje eu sou realmente um sacerdote. Hoje eu sou novamente sacerdote. Padres que já disseram aqui, voltei a ser sacerdote. Então encontraram um caminho, mas nós nunca dissemos, padre, você agora tem que seguir o movimento Salva-Almas. Seminarista, agora você tem que ficar dentro do movimento Salva-Almas. Catequista, você fica aqui, ministro. Não, nunca dissemos isso. Nós dissemos, agora vocês encontraram um caminho e lá na paróquia de vocês vão fazer o trabalho que vocês devem fazer. Se não puder falar do Salva-Almas, não fale, não precisa falar. Fale de Jesus, fale de Nossa Senhora, fale de São José, fala da Eucaristia, fala da confissão. Não há necessidade de falar sobre o movimento Salva-Almas. Nosso trabalho é colocar as pessoas na igreja e lá eles fazem o trabalho deles. Dentro dos seminários, muitos seminaristas mandam cartas para a gente agradecendo, mas quando eles fazem perguntas, eu digo, você deve responder, fazer pergunta para os superiores de vocês, no seminário de vocês. Uma ressalvazinha, eu estou olhando para vocês, não estou? Às vezes eu não estou. Se eu não estou olhando para vocês, estou olhando para um quadro que está aqui na minha frente, é o quadro de São José. São José é o meu protetor pessoal. Mas todos os trabalhos que eu faço, tudo aquilo que eu faço, tem que ter sempre a mão do céu. Eu não sou nada, como dizia ainda há pouco esta oração, mas eu me entrego ao Pai para Ele fazer de mim o que Ele bem entender. E eu procuro fazer da minha maneira. Algumas pessoas entendem, outras não. Fico feliz quando acontecem conversões. A minha maior felicidade é perceber quando uma pessoa voltou para a igreja e começou a caminhar na igreja. Aqui tem pessoas que vêm falar comigo, diariamente nós atendemos as pessoas, e muitas de outras igrejas. Chegava a conversar comigo e saía daqui chorando, e lá eles acabavam se convertendo, voltavam para a igreja católica. Um exemplo bastante grande, uma moça daqui mesmo, ela é uma descendente de escravos, e mora aqui no Quilombo,
que tem aqui em Porto Belo. Aqui em Porto Belo tem um quilombo dos escravos, né? Ainda está aqui ainda, um quilombo mesmo. E essa moça desse quilombo é uma senhora bem negra mesmo. Até quando eu vi ela eu estranhei, porque essa aqui é negra mesmo, é preta mesmo, né? Veio toda assim, de qualquer maneira, mal arrumada. Ela só chegou ali e quis saber de mim o seguinte: Cláudio, me explique quem é esta Maria que vocês falam tanto e que muita gente vem aqui e leva para casa graças. Essa moça é da Igreja Batista. Esses escravos que estão aí nesse quilombo, a maioria são da Igreja Batista ou Assembleia de Deus. Essa moça, eu expliquei para ela, disse: bom, Maria é aquela que trouxe você aqui. Porque a Nossa Senhora diz que aqui só vem pessoas que ela traz. Só vem pessoas que têm coração bonito. Só vem pessoas que ela ama. E ela não traz só por trazer. Falei isso para a moça. A moça saiu chorando e hoje ela é católica. Não só católica, como também é catequista aqui na nossa comunidade mais perto. E assim por diante, outros de outras igrejas também vêm procurar orientações. Então, o nosso trabalho não é um trabalho fanático. E pessoas teimam em dizer que nós somos fanáticos. Fanático, para mim, a palavra fanático quer dizer assim: Gilson, se você não seguir aqui esse movimento, você vai para o inferno. Isso é ser fanático. Obrigar as pessoas a seguir a gente, aí é fanatismo. Obrigar as pessoas a acreditar naquilo que a gente fala, isso é fanatismo. Eu nunca obriguei ninguém a acreditar nisso que eu falo. Muito pelo contrário, eu tenho dito para muita gente. Não é só eu, não é só o salva-almas que é o caminho que leva para a salvação. Existem muitos outros caminhos, muitos outros lugares que levam também à salvação. Mas nós somos um desses caminhos. Nós não somos fanáticos. Nunca proibi e nunca obriguei ninguém. Daqueles que caminham conosco, nunca obriguei ninguém a seguir esta regra ou aquela regra. Nós não temos estatuto, não temos um estatuto, não temos um regulamento, não temos nada. Só temos as orientações do céu através das mensagens. Os eventos, as orações, só temos isso. E é assim que nós trabalhamos. Fanático, eu sei, são pessoas que acham que são as únicas que são os donos da verdade, as únicas que têm a verdade, e se a gente não segui-las, a gente vai para o inferno. Isso são fanáticos. Então, aqui está mais uma resposta a algumas pessoas que nos acham dessa forma. Claro, tem muitos outros assuntos que a gente vai possivelmente falar em outros momentos, em outras oportunidades. Mas hoje eu queria abrir então essa série falando isso, para esclarecer então algumas coisas que estavam um pouquinho escuras, digamos assim, né? É difícil de entender. E nós temos aqui uma carta do dia 19 de abril de 1995, que era do Papa, né? O Papa João Paulo II escreveu essa carta. Eu tinha escrito alguma coisa para ele, e entre outras coisas ele diz assim: em retribuição, o Santo Padre pede a Deus que a luz do Espírito Santo o ilumine nos seus caminhos, ajudando-o a responder a tudo o que vos pedir razão daquela esperança que há em vós. Sem mais, aproveito a oportunidade para cumprimentá-lo com a mais alta consideração em Cristo. Aí está assinado pelo Monsenhor Sandri, que é o secretário do Papa João Paulo II. Essa frase aqui, que diz assim: todo o que vos pedir, ajudando a todo o que vos pedir razão daquela esperança que há em vós, é da carta de São Pedro, da primeira carta de São Pedro, no capítulo 3, versículo 15. E São Pedro ainda acrescenta a frase um pouquinho maior. Ele diz: deves dar a razão da esperança que há em vós, mas fazeis com suavidade e respeito.
E eu procurei nessa frase basear a minha conduta. Falar com respeito, respeitar os outros. Falar com suavidade para respeitar também cada pensamento de outros. Eu nunca achei que eu sou o único que tenho a verdade, que eu sou o único que sei das coisas. Nunca pensei nisso. Eu olho para as outras pessoas e penso, eles também têm a verdade deles, eles também têm a razão deles. Então meu trabalho deve ser baseado, sim, na esperança que eu tenho, na minha esperança, mas eu devo dar razão com suavidade e respeito. Essas palavras que foram me mandadas pelo Papa João Paulo II, eu procurei seguir e quero continuar seguindo, respeitando cada um. Até porque Nossa Senhora também disse, para mim uma certa vez, ela disse assim, de que adianta você revidar as pessoas, criar confusões, revidar as pessoas por causa daquilo que elas dizem ou pensam? Por quê? Elas têm a verdade delas e você tem a tua. Vai acabar brigando? Vão acabar se atritando? Porque cada um tem a sua verdade. Então o que a gente deve fazer? Evangelizar, entende? Passar para frente aquilo que a gente tem. Mas não procurar passar por não procurar obrigar os outros a aceitar, obrigar os outros a seguir, obrigar os outros a acreditar. Passar, sim, aquilo que a gente recebe. Aí cada um é cada um. E o Espírito Santo é que vai agir nas pessoas. E por isso eu também peço, todas as pessoas que lerem os meus livros, todas as pessoas que trabalham ou que acompanham o nosso trabalho, todas elas devem sempre se reportar ao Espírito Santo, para que ele ilumine, para que ele conduza, para que ele coloque no coração da pessoa. Aqui nós estamos dentro de uma capelinha, essa capela se chama Capela do Pequeno Cenáculo Maria Rosa Mística. Aqui é que começou tudo. E uma vez uma senhora, se encontrando com a Norma lá na igreja matriz de Porto Belo, ela estava em dúvidas. Ela foi rezar lá e ela tinha conhecimento do Savaiamas, mas tinha dúvidas. E ela foi rezar diante do Santíssimo, lá na paróquia de Porto Belo, aqui na paróquia. Santíssimo, disposto, ela foi lá rezar e pedir explicação para Jesus, se ela poderia acompanhar o movimento. Jesus, ela depois veio dizer para nós, Jesus disse assim, filha, você não só vai acompanhar, como você vai ajudar. E ela veio aqui chorando, ela é irmã de um padre, de um sacerdote, que também é de São Paulo, mas trabalhou aqui também. Ela veio aqui e ajudou até o início dessa capela, as obras de construção com valores, segundo ela, o próprio Jesus pediu para ela vir aqui. As pessoas são trazidas aqui por Deus, por Nossa Senhora, por Jesus. Nós estamos fazendo o nosso trabalho. Uma vez, o Dom Murilo mesmo, o bispo, disse assim para mim, Cláudio, você já é aposentado, você se aposentou. Você poderia, Cláudio, junto com a tua esposa, com a Norma, viver essa aposentadoria. Sabe? Vocês estão morando na praia, viver a praia. Sabe? Tomar água de coco, deitar numa rede, ler, passear. Você não precisava estar se preocupando agora com esse trabalho. Eu disse para ele, eu poderia sim. Milhões de pessoas fazem isso. Milhões de pessoas, quando se aposentam, fazem isso. Fico só passeando, só andando para lá e para cá, não se preocupo mais. Eu também teria o direito de fazer. Mas quando eu cheguei aqui em Porto Belo e vi que tinha serviço para fazer na igreja, que tinha coisas para fazer na igreja que não estavam sendo feitas, então eu resolvi fazer. Eu não pude parar porque tinha coisa para fazer ainda para Jesus e para Deus. E a Norma abraçou comigo essa causa, e nós hoje estamos juntos desde aquele momento. Então, não temos que temer nada. Não temos que temer nada. E por muitas vezes, quando a gente indaga um pouquinho para o céu, será que isso está certo? Será que é isso mesmo? Aí Deus nos dá a resposta através de fatos, de atos que acontecem. Isso a gente vai falar em outros programas dos testemunhos que a gente tem. Eu quero ler agora para vocês, para encerrar esse momento, falta 1 minuto
19h46, mais ou menos aqui no meu cronômetro, um conto de palhas. Talvez serve esse conto para alguma coisa, não sei. Vamos lá ver, um conto de palhas. Eu o vi nascer. Sua mãe se contorcia em dores. Seu pai, nervoso, andava de um lado ao outro, gesticulando. Quisera ele, naquela hora, ter uma casa com todo o conforto, ou estar em um hospital para melhor atender ao nascimento do bebê. Mas ali, naquela estrebaria, sem paredes, no frio, sem uma cama sequer para acomodar sua mulher, era triste e desesperador. E a mulher, num esforço tremendo, em gemidos, aguardava o momento sem nada poder fazer. E ele nasceu, lindo. Seus pais respiraram alegria, felicidade, nascera a tão esperada criança. Graças te damos, meu Deus, eles rezavam. Mas onde colocar a criança? E olharam para mim. Eu estava no meu cantinho. Me puseram dentro do coxo dos animais e puseram o menino sobre mim. Arrumaram-no para que eu o aquecesse melhor. Para ele não era nada agradável estar sobre palhas, mas para mim era uma alegria imensa poder afagá-lo, sentir seu corpinho fofo. Era uma alegria que eu jamais havia experimentado antes. E curioso, eu o aquecia do inverno e ele me aquecia diferente, um calor de amor. Deram a ele o nome de Jesus. Parece que já haviam escolhido o nome antes, Jesus. Eu o vi crescer, trabalhar, correr, rezar com sua mãe. Eu o vi crescer com amor e com amor aos outros. Mas ele não tinha conforto. Dormia no chão, sobre palhas. Eu o aquecia, como eu gostaria que os homens lhe dessem uma cama confortável e macia, como merecia. Mas cobravam caro e dinheiro ele não tinha. Ele teve muitos amigos, via-se multidões o seguirem. Era um mestre, um pai, um irmão para todos. A todos atendia, curava, dizia palavras de conforto, multiplicava pães, falava de amor, mas não recebia amor. Voltava para casa, cansado das caminhadas, da vida agitada. Seu corpo até tremia. Deixava-se cair sobre mim e eu não podia fazê-lo descansar. Porque os homens não acolhem como merece, desumanos, ele só pensa neles, faz tudo por eles e eles não o agasalham. Porém, num certo dia, vi alguns homens cortando algumas árvores e falavam de Jesus. Eu não podia escutar o que diziam, mas falavam de Jesus. Fiquei radiante. Finalmente haviam pensado nele e iam dar-lhe uma cama confortável. Iam recompensá-lo pelos bens prestados. Mas um grito lancinante e angustiante saiu de mim. Uma dor profunda me fez estremecer. Um ódio terrível quase me arrancava o coração. Traidores, cães. Com aquelas árvores que eu pensei, fizessem uma cama, fizeram uma cruz. E nela pregaram meu doce Jesus. Esse poema já é antigo, foi em 1984, eu fiz esse poema e foi publicado numa revista evangélica. Pastores evangélicos gostaram e pediram para publicar. De vez em quando eu releio e percebo que hoje muita coisa está sendo meio parecida. As pessoas fazem o bem, mas merecem a cruz. Muito obrigado a vocês, amigos de Salva Almas, irmãozinhos de Jesus. Que Deus vos abençoe, que Nossa Senhora vos proteja sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.